Olá, meu nome é Esther Chaves Pessoa, eu sou aluna de graduação do curso de Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais para a Língua Portuguesa na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Eu sou uma mulher branca, o meu cabelo é preto, eu uso brincos dourados, um colar dourado, uma blusa branca e um óculos preto. Ao fundo tem uma parede branca. O nome do meu trabalho é Aquisição de Linguagem, Atuação do Instrutor Surdo com Estudante Surdo no Ensino Bilíngue. E esse trabalho foi feito em conjunto com a professora doutora Lara Ferreira dos Santos, que é professora do Departamento de Psicologia na Universidade Federal de São Carlos. Nesse trabalho, objetivou-se investigar como se dá o trabalho do instrutor surdo. Eu vou me basear na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na nova resolução de 2021, que fala sobre o trabalho do instrutor surdo e mais especificamente sobre o papel dele na valorização da língua brasileira de sinais e na construção de identidade, né? Na relação dele com a criança surda, em como ele pode valorizar a cultura surda, a língua brasileira de sinais e a identidade surda dessas crianças. Foi utilizado como base teórica as obras de Vygotsky, mais precisamente em 1989, quando ele vai dizer, né, que o desenvolvimento humano não ocorre simplesmente com a relação direta do sujeito com o objeto, e que precisa de uma relação mediada por um sujeito mais experiente. E aí a gente vai colocar o instrutor surdo como esse sujeito mais experiente, pois no caso deveria ser os pais, né? Mas como Moura, em 2013, diz que mais de 90% das pessoas surdas nascem em famílias ouvintes aqui no Brasil, então essas crianças surdas podem acabar sendo prejudicadas por causa da barreira linguística. A metodologia utilizada foi a observação em sala de aula com posterior registro em diário de campo. As observações foram feitas numa escola com proposta bilíngue, numa cidade de médio porte do interior de São Paulo. Nessa escola, o instrutor surdo oferece oficinas para essas crianças que estão em aquisição de linguagem, e eu fiz um recorte para esse relato de pesquisa de uma dessas observações que eu fiz. Nesse dia que eu observei, o instrutor surdo teve como proposta uma brincadeira nomeada Cai-Cai, que é um jogo com varetas, onde o objetivo é que as pessoas tirem as varetas e as bolinhas caem no fundo. Então, o objetivo é que a pessoa consiga tirar o máximo de varetas possíveis sem que as bolinhas caiam. O instrutor surdo explica essas regras para a criança surda e também explora as cores do brinquedo, pergunta as cores, como amarelo, azul, verde, e também os números, pergunta os números, e aí vai até os números que ele ainda não sabe, mostra maior quantidade de números. Mas para além da língua, no momento da brincadeira, eu percebi que a criança começa a copiar as atitudes do instrutor surdo no momento do jogo, né? O instrutor surdo começa a torcer para que as bolinhas caiam no momento, na rodada em que a criança surda está jogando, e aí no momento que o instrutor surdo está retirando a vareta, a criança surda imita o instrutor e também torce para que as bolinhas do instrutor caiam também. Então ele percebe que é um jogo, uma competição, e essa é uma noção que ele não explicou
linguisticamente falando, mas que a criança toma como modelo e repete as ações do instrutor surdo. Então, nota-se que para além do ensino da língua de sinais, né, o instrutor surdo vai promover o desenvolvimento global das crianças e possibilita, né, a partir da Libras, né, utilizando a língua brasileira de sinais, os conhecimentos que circulam ali dentro da escola e também fora da escola. E aí a gente pode comparar com a teoria de Vygotsky, né, onde esse adulto vai fazer a mediação entre a criança e o objeto. E aí a gente pode perceber que o instrutor surdo está fazendo essa mediação entre a criança e o brinquedo e o brincar, né? Então, a gente consegue perceber a importância nessas sutilezas da brincadeira entre o instrutor surdo e a criança surda. Olá, eu sou Charlene, mestranda do processo de mestrado profissional em Educação Inclusiva da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do Paraná. Sou uma mulher morena, com os cabelos médios, escuros, os meus olhos são escuros, eu uso um par de brincos brancos. Estou vestindo uma blusa preta e em torno do meu pescoço há um cachecol vermelho. Atrás há um armário branco e na lateral uma cortina branca. Este trabalho tem como tema as histórias em quadrinhos na perspectiva da educação inclusiva, considerando o cenário educacional brasileiro influenciado pela educação inclusiva, considera-se a habilidade da leitura como uma importante habilidade para o processo de ensino e aprendizagem, capaz de impulsionar toda a trajetória educacional de um estudante. Diante deste cenário, surge a seguinte reflexão: qual prática pedagógica pode minimizar as dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizagem da leitura, diante de uma sociedade influenciada pelas tecnologias digitais da informação e comunicação, que provocam mudanças no contexto social e grandes desafios para a educação? Quando se discute a inclusão na contemporaneidade, as práticas da leitura e da escrita estão presentes, porque são elas que vão oportunizar novas experiências ao estudante e garantir a atuação na sociedade de forma crítica e criativa. Todos sabemos da influência das tecnologias digitais da informação e comunicação na sociedade, influenciando diversos aspectos, sejam eles econômicos, políticos e sociais. A educação não está fora da sociedade, então é provocada com grandes desafios. Entretanto, as tecnologias podem ser consideradas aliadas no processo de ensino e aprendizagem, devido à disponibilização de diversas ferramentas que podem potencializar o processo de ensino e aprendizagem, por considerar a diversidade humana no processo de escolarização e ampliar as oportunidades de aprendizagem. No processo de escolarização mediado pelas tecnologias, o professor é peça fundamental, uma vez que é ele que vai organizar e planejar as atividades de aprendizagem. O importante é que essas experiências estejam orientadas pelos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem, o DUA. Dessa forma, vamos ofertar experiências significativas e tornar o aluno protagonista da aprendizagem. Nesse sentido, as evidências científicas apontam para o gênero textual histórias em quadrinhos como uma potente estratégia para despertar o interesse e a curiosidade das crianças pela leitura, uma vez que essas narrativas envolvem a união da leitura verbal com a linguagem visual. Os resultados encontrados com este estudo apontam para a necessidade de mais pesquisas direcionadas às práticas pedagógicas
mediadas pelas tecnologias e que tenham como objetivo a prática da leitura, uma vez que essa é uma importante habilidade que vai embasear toda a trajetória educacional dos estudantes. Muito obrigada. Olá, bom dia. Meu nome é Ronielso Santos das Mercês, sou uma pessoa negra, de cabelos pretos, olhos pretos, meio gordinho. Estou vestindo uma camisa amarela com detalhes marrom e branco. Estou numa sala de fundo branco. Bom, o trabalho submetido na jornada de educação especial, ele tem como título o atendimento educacional especializado no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima. Então, o contexto no qual a pesquisa foi realizada é o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima, situado no extremo norte do país, e aí a gente vai perceber como é que se dá a prática dos professores do atendimento educacional especializado do Colégio de Aplicação, da Universidade Federal de Roraima. Então, hoje a gente atua com os alunos público-alvo da educação especial e com os transtornos específicos funcionais e de aprendizagem. Então, são os alunos com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades de superdotação, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno opositor desafiador, dislexia, descalculia. Então, a gente atua com esse público hoje no Colégio de Aplicação da Universidade Federal, que estão distribuídos pelas 3 etapas, Então, a gente atende alunos desde o primeiro ano, dos anos iniciais, ensino fundamental, até a 3ª série do ensino médio. E aí a gente vai perceber que o trabalho desse professor está situado dentro desse contexto escolar, com esse público em específico, que é público-alvo ou não da educação especial. Então, a nossa pesquisa ela é de abordagem qualitativa, onde a gente atua com esse público porque é uma realidade que precisa de uma interpretação, está pautado nesse cenário de subjetividade. Ela é de pesquisação, porque é uma prática que nós desenvolvemos, então a gente faz as intervenções necessárias, elas de cunho pedagógico, uma vez que a gente trabalha com atendimento educacional especializado, onde a gente precisa interferir, pensar estratégias para potencializar o desenvolvimento desses alunos. E aí a gente vai ter também, como procedimento, a observação interpretativa, que a gente precisa analisar e interpretar a realidade desse professor, como é que isso traz avanços significativos para essa realidade, e aí para analisar a gente pensa pelo meio das categorizações, Então, as categorias que a gente trabalha é o AEE e o professor do atendimento educacional especializado. Então, a gente tem esse cenário de cunho metodológico. O nosso referencial está pautado em Viralonga, Mendes, Santos e Costa, que vão dimensionar como é o trabalho desse professor na sala de recurso multifuncional, que parceria deve ser pensada, como é que isso reflete no processo pedagógico, na perspectiva inclusiva, como deveria se situar nesse meio dessa inter-relação, esse trabalho do professor da sala de recurso, que oferta o AE, e o professor que está na sala de aula, atuando com esses alunos, pensar a metodologia, o currículo, pensar atividades adaptadas, entre outros aspectos, e como isso se dá dentro de uma perspectiva do ensino colaborativo. A gente também tem, como resultado, já especificamente, a análise deles, de como é que essa prática ela se desenvolve nessa realidade escolar, como é que é feita essa prática. Então, a gente dividiu em 3 momentos, No primeiro momento, a gente traz o documento normativo que orienta e ressignifica a prática desse professor. Então, a Resolução 4 de 2009 é um documento normativo que vai dizer o que é esse UAE, qual é o seu caráter, De identificar, elaborar, organizar, como é que esse professor está se situando dentro desse aspecto, como é que ele desenvolve a sua prática, como é que ele vai potencializar no sentido de conhecer o ritmo, o estilo de aprendizagem, estímulos de habilidades e competências necessárias
para esses sujeitos, né, alunos público-alvo ou não, desenvolverem no aspecto do componente curricular, nos aspectos acadêmicos, metodológicos e pedagógicos. A gente também vai perceber como é que o trabalho do professor da sala de recurso potencializa esse desenvolvimento integral desse aluno, né, que é atendido pelo AE. Então, a gente trabalha os aspectos das habilidades socioemocionais, metacognitiva, cognitiva, pedagógicas dentro do contexto da escola, quais são os recursos que se desenvolve, e aí a gente entra no terceiro aspecto, que são as tecnologias assistivas, e uma delas potencializada como os computadores, os jogos, os aplicativos que têm trazido contribuições significativas para pensar esse atendimento educacional especializado para esse aluno público-alvo da educação especial. E aí a gente vai perceber que tudo isso tem refletido no acesso, na permanência e na participação desse aluno, dentro dos aspectos da inclusão escolar. Então, como resultados, né, a gente aponta que é significativa essa prática, muito importante. E aí a gente vai perceber nas considerações finais que a prática desse professor ela é importante nesse contexto escolar, ela traz contribuições, e não só isso, dentro da modalidade da educação especial no contexto brasileiro e amazônico, e uma prática a ser difundida. Muito obrigada. Olá, saudações. Meu nome é Tadeu, sou uma pessoa branca. Atualmente eu estou usando um óculos. No meu fundo da minha tela tem um armário com duas canecas da psicologia. Eu irei apresentar o meu trabalho intitulado Atuação da Psicologia na Educação Especial, Contribuições à Prática Docente. Os autores sou eu, José Tadeu Acuna, e a professora Vera Capellini. O meu trabalho, ele parte de um tema específico, que é a atuação do profissional de psicologia na educação especial. Então, considerando este tema, né, eu me questionei quais as práticas são possíveis de se realizar com professores da classe comum e do atendimento educacional especializado a partir da psicologia. Então, segundo esse questionamento, eu objetivei conhecer e examinar a atuação do profissional de psicologia junto, né, ao professor que tem aluno com algum tipo de deficiência em sala de aula, seja esse professor da classe comum ou do AEE. Para atender esses objetivos, então eu delineei uma pesquisa qualitativa que foi realizada no município do interior paulista, tá? Que conta com instituições especializadas no atendimento educacional de pessoas com deficiência. Tá? Então, esse foi o meu contexto. Os participantes da minha pesquisa foram 11 profissionais de psicologia que trabalhavam nessas duas instituições especializadas que eu fui buscar, né? Eu apliquei um questionário semi-estruturado nesses 11 profissionais de psicologia, que basicamente esse instrumento de coleta visava levantar suas perspectivas sobre a atuação com professores responsáveis por estudantes com deficiência, sejam eles professores do AE ou, né, da classe comum, da regular. O procedimento de análise foi uma análise qualitativa e categorial. Tá? Segundo os dados levantados, eu pude encontrar duas categorias. Eu construí duas categorias. A primeira categoria foi a atuação do psicólogo com alunos com deficiência e a atuação do psicólogo na educação especial em contexto escolar. Então, essas duas categorias que foram construídas mediante o levantamento das perspectivas dos 11
psicólogos mostraram o quê, né? Quais são os seus elementos, essas duas categorias? Que os psicólogos, eles disseram que fazem um atendimento clínico com estudantes do público-alvo de educação especial que são encaminhados pelas escolas até esses lugares onde eles trabalham. Então, eles fazem um atendimento clínico de estimulação sensorial, neurocognitiva e por aí vai. A questão é, o que mais me chamou a atenção foi que eles mencionaram que não há tempo hábil para poder fazer visita nas escolas municipais, né, em que eles estão em que eles, né, que as instituições especializadas são parceiros, eles não conseguem ter esse tempo hábil. Então, pouco trabalham com o professor, seja de classe comum e ou do AE. Então, podemos discutir que a atuação educacional do psicólogo, né, vamos pensar agora no processo de inclusão do estudante com deficiência, ainda deixa a desejar no sentido que pouco acontece, né? Nesse caso, é importante nós refletirmos a, sobre a contratação de profissionais de psicologia, sobre a forma como que o sistema educacional e as parcerias com psicólogos estão organizadas, né? Então, sinteticamente, esse foi o meu trabalho, essas foram as discussões que eu fui tecendo, né, ao longo aí da minha escrita, tá? De uma forma geral, posso concluir que a existência de embates históricos, políticos e sociais influencia a configuração atual do serviço de apoio à educação especial. Eu digo isso no campo da psicologia. Por muitas décadas, a psicologia escolar ela esteve subordinada à medicina, né? Ela esteve focada no atendimento clínico. Então, vemos isso hoje, né? Esse ranço da questão clínica ainda acontecendo. Pouco acontece o suporte educacional, né? No processo de ensino e aprendizagem. E um enfoque mais na questão da saúde, na questão da estimulação neurocognitiva. Então, essa foi o meu trabalho, né, junto com a professora Vera, e eu agradeço a oportunidade de estar apresentando aqui para vocês. Muito obrigado. Meu nome é Silvana, eu sou uma pessoa morena, estou com os cabelos pintados e presos, estou com óculos, estou usando uma roupa cinza, tá? A parede do fundo é praticamente branca. Eu vou falar sobre autismo, Asperger, Kanner, Lováis, Rutter e a escola pública. Meu nome é Silvana Azevedo Bastos, sou orientadora educacional. Vejamos, tá? As práticas da inclusão inclusiva, elas já começaram no século, com relação ao autismo, elas já começaram no século XIX. Mas o autismo ele só foi realmente definido durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Por Hans Asperger e Kanner, que foram os dois grandes médicos. Que foi também questionado, depois de algumas teses, por Eric Skopler. Aí vocês vão ver agora uma imagem de uma mulher negra com um bebezinho, falando o seguinte: o autismo para muitos especialistas ele é visto, percebido com 36 meses de vida, isso é, 3 anos. Só que há hipotonia, letargia e baixo tônus muscular que pode ser visualizado, como também noites mal dormidas, dificuldade de se alimentar, muita irritação à luz. Qual é a nossa metodologia? O nosso locus, a minha pesquisa, foi feito na Escola Municipal Nicanor Ferreira Nunes, em São Gonçalo. E é muito importante porque a Escola Nicanor, tá? Ela fica no Jardim Catarina. Então, a entrevista com os pais é muito importante. Geralmente, ela é feita pelo orientador educacional. Outra gravura é que a escola está pintada de azul, portão azul, e há uma foto panorâmica aqui.
O Jardim Catarina é um dos maiores loteamentos da América Latina, fica em São Gonçalo, que é a segunda cidade mais populosa do estado do Rio, e a 16ª mais populosa do país. Bom, a gente usa para fazer uma entrevista com os pais os questionários e as tabelas CARDS, ABC e Mr. Chat. Lembrando que a gente está trabalhando com autismo, com TEA, transtorno do espectro autista. Então, quanto mais carente é a população, mais difícil é de você dar iniciativa. Muitas das vezes o período de estimulação precoce já passou, que é o Denver, que é o método melhor. Bom, a fundamentação teórica, né? A gente tem a Lei 13.146 de 2015 e a Lei Birenici-Piana, que é as principais. A gente teve também a Lorna Wing, que foi uma inglesa psiquiatra que defendeu muito a situação do autismo, e o Ivan Lováis, que foi um psicólogo norueguês que popularizou muito o ABA. Aqui é o nosso quadro de autistas, tá? Da Escola Municipal Nicanor Ferreira Nunes. Vocês podem notar que eles entraram, a maior parte tudo no período da pandemia ou depois da crise, que começou em 2016. Tá? Resultados da discussão. A gente teve Michael Rutter, Marion Leboy, Simon Baron Cohen, mas a gente tem que ver a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Será que todo mundo tem direito às descobertas, aos trabalhos, né, às pesquisas desses grandes cientistas? Não, a gente não tem, né? Porque é muito difícil a situação que se encontra todas as cidades para o cuidado do autista. Bom, o autista ele não pode viver somente de remédio. Ele precisa de terapias, de fonoaudiólogos, de psicólogos mais voltado para a área. Não adianta ser qualquer um. Temos também o ABA e o PECS, que são muito comuns, mas poucos profissionais conhecem essa metodologia. O autista também ele precisa da ecoterapia, do treino do toalete, de terapias ocupacionais, entre outros. Considerações finais, né? A gente pode ver que as coisas específicas para o autismo começaram nos anos 80. E a primeira clínica escola foi fundada em 2014 em Itaboraí. Em 2019 foi a primeira em São Gonçalo. Quais são os filmes que eu indico? Mais que Especiais e Missão Especial. Mais que Especiais fala sobre o autismo adulto. E Missão Especial fala sobre o autismo entre dois irmãos gêmeos. E aqui está a bibliografia. Não foi pura coincidência, tá? Eu escolhi esses dois filmes, porque esses dois filmes que eu escolhi, que tem até a foto deles, são atuais e são coisas que acontecem. Muito obrigada. Olá, eu sou Fabiana Cerqueira, eu sou doutoranda em Educação pela FACED UFBA e iniciando com a minha descrição, eu sou vista dos ombros para cima. Eu sou uma mulher negra, cabelo escovado, mais ou menos na altura do ombro, é um cabelo longo, castanho e solto. Os meus olhos também são castanhos. No momento eu estou usando uma blusa branca, brincos de pérola e uso também um óculos preto. Bem, o título da minha pesquisa é Biblioteca Universitária e a Afiliação de Estudantes com Deficiência. O objetivo da minha pesquisa é investigar os elementos constitutivos da mediação da informação que tendem a contribuir para a construção da afiliação de estudantes com deficiência no âmbito da biblioteca universitária, certo? E falando um pouco sobre a metodologia, foi realizado um estudo bibliográfico com análise qualitativa da literatura que aborda a temática da mediação da informação na área da ciência da informação e a questão da informação no campo da educação. E falando um pouquinho sobre esses conceitos, inicialmente mediação da informação, no entendimento de Coulon, a questão da afiliação emerge como uma questão central na construção do sucesso acadêmico do estudante. Então, é o método através do qual alguém adquire um status social.
E nessa perspectiva, para o aluno que está ingressando na universidade, para que ele se filie, é preciso que ele empreenda um esforço significativo desses códigos novos do ensino superior, também na assimilação dessa rotina acadêmica, para que ele possa fazer essa passagem do status de aluno para alcançar o status de estudante. Então, nesse processo de mobilização do sujeito para novas aprendizagens, isso é comum a todos os estudantes. Porém, para o estudante com deficiência, quando a gente soma os impedimentos impostos em razão da deficiência com as dificuldades enfrentadas por qualquer estudante, a conquista desse novo status social de estudante torna-se especialmente dramática. Agora, falando um pouco sobre a mediação, trazemos aqui as contribuições de Almeida Júnior e de Gomes. E esses autores, eles apontam que a mediação refere-se a uma ação de interferência realizada pelo bibliotecário, o qual visa satisfazer as necessidades informacionais do estudante. E eles colocam duas tipologias de mediação: a mediação implícita ou explícita. A implícita são as atividades meio, por exemplo, o processamento técnico, a formação e desenvolvimento de coleções, a conservação e restauração. São atividades que pode-se dizer de planejamento, então o aluno ele não está presente, não há um contato direto com ele. No caso das atividades da mediação explícita, são atividades fins. O serviço de referência e informação é um exemplo dela. E lá o bibliotecário está interagindo diretamente com esse estudante, certo? E essa análise realizada evidenciou que é essencial o atendimento de qualidade ao estudante com deficiência. Isso porque, quando o atendimento é inadequado, ele coloca em risco a utilização e o manejo da biblioteca. E esses fatores eles são cruciais na construção da filiação. Então, se não houver um bom atendimento, isso impacta na construção da filiação. Então, recomendamos a capacitação da equipe da biblioteca, visando tornar esse ambiente acolhedor, desprendido de discriminação, de capacitismo, de preconceito. Podemos também destacar aqui um outro aspecto que é fundamental na construção da filiação, que é o desenvolvimento do acervo acessível. Infelizmente, hoje, nós temos ainda bibliotecas pensadas para estudantes que têm facilidade para ler rápido, ou seja, desconhecem as demandas de estudantes com deficiência visual, por exemplo, que inclui também a baixa visão. Então, esses acervos acessíveis, eles facilitam muito para esses estudantes, que inclui livro em braille, livro em tinta, livros com formato de letra maior, os e-books, os livros digitais. Então, eles são aliados nesse âmbito, certo? Então, para concluir, nós entendemos que as adversidades vivenciadas pelos estudantes nessa trajetória de construção da filiação não deve ser um problema particular do aluno, não. No âmbito aqui da biblioteca, a mediação ela deve se posicionar a favor desses valores e princípios inclusivos e de justiça social. E isso não se trata de uma opção, constitui-se uma responsabilidade social inadiável. Mediar a informação sem parcialidade e com equidade. Eu agradeço a atenção de todos.